vamos lá então, pessoal. Vamos começar nossa aula de hoje. Na verdade, a gente teve que postergar esse início da aula, né? A aula é de segunda-feira, mas tivemos alguns probleminhas, alguns contratempos com relação à internet, e aí a gente trouxe essa aula para hoje, ok? Mas sem problema, né? Ela fica gravada, fica à disposição. Quem puder participar, participa agora no online, senão depois assiste ela a gravação, ok? A proposta dessa aula é trabalhar com vocês 30 questões. A nossa prova da Polícia Civil, ela traz 5. Então, imagine, é como se você realizasse 6 provas. 6 provas. Porque eu vou tentar dividir a matéria dentro do que a gente acredita ser uma expectativa. Então, uma questão de hardware, uma questão de Linux, uma questão de planilha, uma de processador de texto, writer, né, planilha ou calc, texto writer, e uma da parte de internet. Legal? Nem sempre as questões serão questões da banca, da UFPR. Até porque alguns tópicos, a gente vem falando isso sempre, né? A banca não tem tanta questão assim sobre aquele assunto, tá? Então, a gente buscou o quê? Questões similares, questões que a Federal pode muito bem vir aproveitar e trazer para vocês, né, o tipo de cobrança, malícia, um detalhezinho que a gente possa explorar. Legal? Beleza? E a gente faz assim, ó. A gente resolve a questão e vai lá no chat depois e vê se alguém tem dúvida. Combinado? E aí, se não tiver, voltamos para cá e resolvemos a próxima questão. Deixa eu dar uma olhadinha, ver se mais alguém entrou. Alguém entrou? Opa, Roberta. Bem, vamos lá. Fizemos aí uma apresentação inicial, né? Roberta e, né, Salete estão com a gente. Essa turma, como ela era para ser, como eu falei, era para ser a segunda, então alguns colegas realmente, né, hoje na terça não vão poder participar. Inclusive a Débora que já mandou mensagem, né, não vai poder assistir agora, assistiu depois a gravação, mas quem puder, melhor aí para poder acompanhar, tirar dúvida, né, online tem essa ideia. Então, boa tarde, Roberta, boa tarde, Salete. Boa tarde, professor, boa tarde, pessoal. Áudio, ok? Boa tarde. Imagem, ok? Tá. Ok. Então vamos lá, né? Vamos começar as nossas questões, combinado? Primeira questãozinha nossa, tá? Para cadastrar um novo aluno na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o servidor público encarregado utiliza os seguintes dispositivos: teclado, para digitar os dados pessoais do estudante. Veja, nesse cadastramento, nessa ideia de criar um cadastro do aluno, em algumas situações, né, há essa digitação. Já tivemos casos onde a digitalização das informações. A pessoa tem um formulário, a pessoa preencheu o formulário, eu digitalizei e capturei dados daquele formulário. Não, aqui está sendo usado o teclado, ok? Que mais? Scanner para digitalizar os documentos, né? Então, um documento de identidade, um documento de comprovante de residência. Mas lembrando que o scanner pode ser usado também para obtenção de dados, captura de dados, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Captura de dados. Aí, para isso, eu vou usar um formulário, né? E vou digitalizar e eu vou reconhecer caractere. É o que nós chamamos de OCR. OCR. O scanner, quando ele reconhece os caracteres e transforma isso em um arquivo texto, ele utiliza de uma ferramenta, de um software chamado OCR. Mas, independente do papel do scanner, essa obtenção, captura da informação de uma imagem, transformando isso em uma imagem, ou de um conteúdo de texto. Que mais? E uma impressora laser
para imprimir o comprovante de cadastramento e entregue ao estudante. Então, tá aqui, né? Tá aqui o teu comprovante, é o tipo de recibo que ele tem. E aí, nesse sentido, o teclado, o scanner e a impressora, lembrando que eu poderia até associar os dois no mesmo. Uma impressora que faz o papel de scanner, uma multifuncional, mas aqui eu tenho os elementos isolados, separados. São respectivamente dispositivos de BABA, teclado, entrada, scanner, entrada, um digitalizador, um leitor, né? Leitura é entrada, ok? E a impressora, saída. Então a nossa sequência aqui é letra D, já deixei aqui separadinho para vocês, ó. Ó, primeira questão, letra D de dado. Entrada, entrada e saída. Só aproveitei e comentei mais algumas funcionalidades, de repente, do scanner, né? O recurso do chamado OCR, que é o reconhecimento óptico de caracteres, e a possibilidade de eu juntar esse scanner com uma impressora e trabalhar com uma multifuncional. Aí, nesse caso, a multifuncional, entrada e saída. Combinado? Boa, né? Vamos para a questão número 2, mas antes, vamos dar uma olhadinha aqui no chat, se alguém mais se manifestou. Tranquilo, né? Estamos com as duas colegas, tá? Tranquilo. Bom, próximo então, vamos para a próxima. Próxima questão, na nossa sequência, é uma de hardware, uma de Linux e assim vai. Então agora é a vez do Linux. Em uma manutenção de rotina, usam-se os comandos em momentos de monitoração e urgência. No dia a dia a gente usa mais, né? O usuário, o usuário final, ele usa mais a interface gráfica. Lembrando, o Linux tem interface gráfica. Você vai ver o Ubuntu, que cai para nós, GNOME, e as versões mais recentes se utilizam um tal de Unity. Unity como a gente vai dizer, é a interface, né? É o tipo de interface gráfica usado no Ubuntu, que é a versão que cai para vocês, tá? Mas, em prova, o que mais é cobrado é a parte de comando. É a parte do terminal, console, linha de comando. Dá uma olhadinha aqui. Qual é o comando no modo de texto do Linux que lista todos os arquivos de um diretório? Essa tá baba. Eu só peço para não cuidar. Listar o conteúdo de um diretório, LS, ok? Informar, exibir, dizer que diretório você está, PWD. Mas aqui eu quero ver o conteúdo do diretório, LS. Dá uma olhadinha nas alternativas. Já que o LS é a letra E, né? Vamos subir. RM, remover arquivos ou diretórios. MKDir, criar, criar um diretório. CD, change directory, trocar de diretório. E o DF é para você ver o espaço livre. Quanto tem de espaço livre na memória, na partição, ok? Então, aqui para nós caiu o comando mais básico que existe. Então, eu só aproveitei para comentar os demais. Bem que, fora o DF, todos os demais ali eram questões já manjados. Deve fazer parte da tua lista, não faz? Tá? Quantos comandos já tem na tua lista do Linux? Tá? A gente fala que CP para copiar, MV para mover ou renomear, RM para excluir, remover, RMDIR remove um diretório, mas ele tem que estar vazio, LS lista o conteúdo de um diretório, PWD informa em que diretório você está. Que mais? Dos básicos. Tem o shutdown para desligar, tem o chmod para definir as permissões. Opa, já não é tão básico, mas que cai bastante em prova, ok? Então, sem brincadeira, tu vai para mais de 10. Já vi 8, hein?
Já vi 8 aqui. CAT, para ver o conteúdo de um arquivo. grep, para pesquisar por um determinado conteúdo. Bem, então fechamos 10. Tá? Mas com certeza, ó, você vai colocar mais um ou outro que você vai ver em exercício, a tua lista vai aumentar. Mas ela tem que ser gradativa, trabalhinho de formiguinha. Opa, um comando a mais, um comando a mais, um comando a mais. Essa aqui foi fácil. Resposta, letra E. E aí, vamos dar uma olhadinha no chat antes de partir para a próxima questão. Opa, a 2, fácil, né? Fácil, fácil, fácil. Veja, Celeste, ela é fácil por quê? Por que ela é fácil? Porque ela cobrou um comando que despenca em prova. Ou como alternativa é certa, ou como alternativa errada. Tu já deve ter visto esse comando ls em umas 20 questões. Às vezes como correta, às vezes como errada. Então, para quem está estudando, é fácil. Mas para muitos colegas que estão às vezes vendo pela primeira vez, não, tudo bem, ls, listar, não vou esquecer. Para os demais já está natural, É isso que a gente tem que, gradativamente, tornar esses 10, 15, 20 comandos natural. Ok? Vamos para 3, então. Vamos para 3. Do Calc. Considere o Calc como uma planilha parcialmente mostrada a seguir. Lá os valores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E embaixo lá tem um 15, embaixo eu digo no D7. Acerca da planilha, analise as afirmações a seguir. Veja, aqui é questão de assertiva. Eu vou testar cada uma das assertivas para ver se aquela função que ele apresenta traz como resultado multi. Se traz como resultado multi. Traz como resultado 15. Multi é uma das opções lá. E aí? Pode ter uma, pode ser duas. É claro que aquela célula não está com 3 funções. Não. Mas qualquer uma daquelas 3 pode ou não pode? Vamos dar uma olhadinha na primeira? Deixa eu só apagar aqui. A primeira é a nossa tal da função C. Como é que funciona a função C? Uma pergunta, e a pergunta aqui é: o D4 é maior que 5? O segundo argumento é o caso verdadeiro, e o caso verdadeiro é D3 vezes E4, ok? E o terceiro argumento é o caso falso, O caso falso é o D4 vezes o E3. Então lembra, isto tem que dar 15. Vamos ver se há essa chance de aqui dar 15? Vamos ver? Vem cá. D4. D4 é quanto? D4 é 5. 5 é maior que 5? Falso. Falso cai aqui. O que ele está pegando? O D4. D4 é 5. E esse 5 ele está mandando multiplicar pelo E3. E3 é 3. Resultado 15. Então, primeiro, ok? Pode ser. Pode ser. É admissível. Pode ser. Segunda. A segunda é uma função mais fácil ainda, hein? Soma de C3, 2 pontos D4. C3, 2 pontos, é 2 pontos, não é ponto e vírgula. 2 pontos é um até. C3 até D4, você vai fazer esse trecho, onde está o C3 e o C4, o D3 e o D4. C3 tem quanto? 1. C4 tem quanto? 4. 2. E aqui, 5. Soma aí. Quanto que deu? Isto é D3 e D4. Perfeito, isso mesmo. 2 e 5. Deu 3, 7, 13. Opa. 9, 10, 12. 12. Eu queria que desse 15. Então, esse cálculo não pode ter sido obtido através da soma.
Não, não pode. Dessa soma, desse intervalo, não. Então, vamos lá. E a última? A última é uma função que eu pergunto para vocês. Você conhece? Você conhece a função multi? A função multiplica. É uma função que multiplica. Aqui o intervalo é de D4 até E3. D4 até E3 tem isso. 2 e 5, 3 e 6. Cuidado, se aqui fosse um ponto e vírgula, seria esse vezes esse. Show, ia dar 15. Mas do jeito que tá, é um 2 pontos, né? Deixa eu até aumentar aqui, que às vezes eu não enxergo bem. Não, um 2 pontos. Aí é o 2 vezes o 3, vezes o 5 e vezes o 6. 30, 90, vai dar 180. Passou longe. Então, estão corretas apenas a primeira. O interessante é que a banca podia ter colocado aqui um ponto e vírgula para que desse o 15, para testar o teu conhecimento se você sabe o que é a função multi. Funções do Calc, tá? Soma, média, C são as básicas. Mas a pessoa tem que avançar e conhecer mais. Tanto é que hoje mais tarde, nós teremos uma aula de funções, hein? Funções. Onde essa turma ela vai trabalhar 100 funções. Nessas 100 funções, claro, tem o C, tem o soma, tem o multi e tem mais 97, tá? Vou te dar um spoiler. A aula de hoje vai ser em cima do soma C. Não, em cima do soma C, vai ser em cima do média C, continuum, conte C e conte valores. É 5 funçãozinhas por dia. Então a gente vai trabalhar esses assuntos, ok? Você que está assistindo aí a gravação, e caramba, perdi, fica tranquilo. Essa aula de funções também fica gravada, também fica à disposição. Então você pode adquirir na hora que você quiser. Tranquilo? Beleza. Aqui, é letra D, né? Apenas a afirmativa 1 estava certa. Vamos dar uma olhadinha? Vamos dar uma olhadinha no nosso chat? Olha lá. Não é difícil, é apenas trabalhoso. Essa questão 3 não é fácil. Mas com treino, né? Repetindo, uma 7... Não, tá? Não é que, na verdade, não tem atalho. Não tem atalho. Eu tenho que resolver cada uma das 3. Tá? Então não adianta querer atalhar, eu tenho que testar uma a uma. Por isso que ela é trabalhosa, como você colocou, Celeste. Tranquilo? Vamos para 4? A 4 é barbada, é facinho. A extensão padrão do software LibreOffice Writer para arquivos do tipo texto é extensões são uma coisa que, né, podem muito bem cair em prova. Apesar de que o Linux, ele não exige, não é a extensão que caracteriza, classifica o arquivo. Não. Tanto é que um arquivo trabalhado, criado, né, no Linux, ele pode ter mais de uma extensão, pode não ter nenhuma extensão. Mas, pensando o aplicativo pelo padrão, ele vai salvar num formato tal. Boa para nós é o seguinte, só cai o Writer e só cai o Calc, só. Então, se eu estou falando do LibreOffice Writer, o documento dele é ODT. Eu falo documento porque tem um modelo. O modelo é OTT. Esse T aqui é de template. Aí seria o modelo. O documento é
ODT. E o Calc, que é que cai para nós também, ODS. E nós temos modelo do Calc. O modelo do Calc é OTS. Aqui está perguntando o writer, coloca nas alternativas DOC, WDOC, nem existe isso. ODX, não tem ODX também, é ODT. Barbada é o beabá. É a primeira coisa que você aprende quando você começa a trabalhar com o LibreOffice, as extensões, os formatos. Mas que muita gente vai para a prova com a raça e com a coragem. Cai o writer, mas eu conheço o Word. E aí? A cobrança é uma e você vai preparado para outra coisa, né? Então, nem sempre você vai se dar bem, pô. Tem muita diferencinha entre o Word e o Writer, muito mais diferença entre o Word e o Writer do que com o Excel e o Calc. Para nós, o que cai é o LibreOffice. Fácil. 4, letra A. Vamos dar uma olhadinha? Fala aí, Roberta. Fala aí, Salete. Alguma dúvida? Writer. 1. Ok. Tranquilo, né? Beleza. Lembrando que o writer ele vai aceitar outros formatos. Eu vou poder trabalhar no writer o documento doc, posso, mas o formato típico dele é o ODT. E o modelo, como eu falei, modelo é aquele documento já pré-estruturado. O documento pré-estruturado, você abre e preenche com as suas informações, é o tal do OTT. Open Template Text. Ok? Legal. Vamos para 5. Considerando se o Mozilla Firefox analisar a sentença abaixo, né? A barra de endereço do Firefox mostra sugestões de pesquisa baseadas nos favoritos, marcadores, históricos, abas abertas e pesquisas populares. Então, quando você começa a digitar o endereçamento, ele vai sugerir para você algo nesse sentido. Para criar um favorito para uma página, basta clicar na lupa da barra do endereço. Favorito é estrela. A lupa já pesquisa, procura. Não, segunda parte está errada. Tá? Então a sentença está totalmente correta, já risca. Correta a primeira parte e a segunda parte já risca. E a letra D, a segunda parte e a terceira, a segunda já risca. E com isso, acabou a questão. Terceira parte. A estrela da barra do endereço ficará azul quando a página for adicionada aos favoritos. E uma janela será aberta para dar um nome, mover ou marcar o favorito. Porque na verdade, quando você pede para adicionar o favorito, aquele nome que você dá não é a URL. Não. Aquele nome é uma referência, um apelido, uma forma de você achar aquela página que você está, cadastrando como favorita no momento. Detalhe, eu só consigo cadastrar como favorito uma página que eu esteja visitando no momento. Se a página que eu estou visitando não está cadastrada como favorito, a estrela está vazada. Só tem a bordinha. Cadastrei, ela fica azul, fica preenchida. E por último, última dica, a 3 está certo, mas a última dica é a tecla de atalho para adicionar aos favoritos. Pois é, tecla de atalho também é uma boa pedida. Ctrl D para adicionar. Quem está errado ali? Só a 2. Resposta, letra C. Foi-se uma prova. Eu falei que a cada 5 questões é como se você estivesse fazendo uma prova. Foi uma prova. Aí. E aí? Como é que você foi nessa? Gabaritou? Show! Agora, o nosso estudo, o gabaritar numa prova, de repente eu dei sorte, porque só caiu questão fácil. Agora eu vou ver a segunda, eu vou ver a terceira, eu vou ver 6 provas. Aí eu consigo montar uma média. Se não, é uma análise muito superficial. Eu peguei umas questões, acertei tudo, estou bem. Não é assim, tá? Esse nosso trabalho é continuado.
Nós vamos ter ao todo 10 encontros. 10 de 30 questões. 300, né? Fala 300, fala 300. 300 questões. Ok? Hoje é nosso quarto encontro. Quem não viu, quem não assistiu a aula 1, 2 e 3, pode adquirir. Quem quiser, né? Tem mais 6 de hoje e mais 6 para frente ainda para a gente trabalhar, para fechar as 300 questões. Combinado? Vamos dar uma olhadinha no chat, ver se alguém tem algum comentário. Salete, treinou essa, beleza. O Word aceita o ODT? Ah, legal, Roberta. Ó, perguntinha da Roberta, ainda da questão anterior, tá? Se o Word aceita ODT. Bem, duas situações. Para o concurso da Polícia Civil, tá? Não cai o Word, ok? Mas ele pode, dentro do Writer, questionar algo assim. Eu vou salvar um documento do Writer no formato ODT que será aceito até mesmo pelo Word. Ele pode colocar algo assim, ok? Então veja, nas versões atuais, aí é as versões atuais do Word, ele acabou a incompatibilidade. O Word aceita o Writer, o Excel aceita o Calc, né? E vice-versa. Hoje estão tudo de boa, todo mundo se dando bem, tá? Então, fica tranquilo, o Writer aceita o Word e o Word aceita o Writer, mas isso para as versões atuais. Como ele não pode ficar entrando no mérito de versão, porque não cai o Word, eu diria que é uma pergunta que a banca vai ter que ter muito cuidado ao colocar isso. Mas, respondendo a tua dúvida, sim, aceita. Beleza? Vamos para a próxima? Vamos fazer a nova leva? Vamos fazer a nova leva. Começamos ali na questão número 6. Periféricos mistos, ou de entrada e saída, também chamado de híbridos, são os tipos que recebem e ou enviam informações do e para o computador, né? A relação computador-usuário, usuário-computador. Beleza. São exemplos desses tipos de periférico. Híbrido funciona como entrada e saída. Letra A, monitor. Monitor é saída. Se for um monitor sensível ao toque, touchscreen, entrada e saída. Não falou. Vamos continuar lendo. Impressora. Impressora é saída. Se for uma multifuncional, entrada e saída. Não falou. Você vê que eu estou forçando a letra A, né? Estou tendo que ser muito flexível para aceitar a letra A. E agora, joystick. Joystick é aquele controle, né? Quem lembra lá da época do Atari, né? Ficava lá jogando, tá? Então, é um controle. Teria o mesmo papel de um mouse. E aí, sendo assim, ele é apenas de entrada. Então, letra A, risca. Digitalizador. Entrada. Um scanner, entrada. Apenas entrada. Mouse, apenas entrada. Modem, entrada e saída. Monitor touchscreen. Veja que aqui ele falou o tipo de monitor. E drive, lembrando que driver com R é arquivo de configuração. Driver sem R é o componente físico. É aquela unidade que você põe lá o DVD para ler, para gravar, ok? Então, um drive de DVD, entrada e saída. Professor, não teria que falar que é RW? A mídia, o DVD, o disquinho lá, ele tem o DVD-ROM, o DVD-R e o RW. Realmente, o R e o RW, entrada e saída. O ROM já vem gravado. Mas ele está falando do drive, a unidade que faz a leitura. A unidade que faz a leitura e gravação. Por isso, resposta letra C. Mas vamos ver. Teclado, entrada, digitalizador, entrada, caixa som, saída, impressora, saída, teclado, entrada e modem, entrada e saída. Então, realmente, aqui, letra C. Letra C. Fácil. Essa parte de classificação
Classificação, o que é entrada, o que é saída, não tem muito mistério, não. É barbada. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Ó. Beleza. Nessa questão eu já estava eliminando por causa do drive de DVD, viu só? Né? Esse é o problema, às vezes a gente querer atalhar. Tem que analisar elemento, tá? Então, realmente ali, boa, tá? Da leva anterior, o Roberto acertou 4, né? Dá para melhorar, Roberto, dá para melhorar. Vamos fechar aí, vamos aumentar nossa média. Vamos aumentar a nossa média de acertos. Vamos para a próxima? A próxima é de Linux, né? Comandos do Linux. Um procurador solicitou ajuda ao suporte técnico para resolver um problema de conexão com a internet em um computador que usa o sistema operacional Linux. O atendente do suporte solicitou a ele para informar o endereço IP, coisa comum, né? O cara está estabelecendo ali a conexão da rede, né? Vendo como é que está funcionando, ele quer saber o endereço IP desse computador na rede. Para obter esse endereço em linha de comando, ele utilizou a instrução para tudo. O que acontece? Eu estou falando normalmente, né? Claro, hoje a nossa turma aqui online está com 2. Tá? Nós tivemos momentos com mais alunos, numa turma presencial com mais alunos. Então eu falo que normalmente eu estou falando com pessoas, com colegas, com alunos que usam com maior frequência o Windows. E aí o cara está tendo um primeiro contato com Linux. Ele olha para essa questão, meu Deus do céu, e agora? Ferrou. Ah, mas tem ali um tal de ipconfig. Vou arriscar. Meu amigão, arriscou e arriscou mal. Porque ipconfig é do Windows. No Linux, você vai dar o comando, adivinha, você vai dar o comando ifconfig. Então, essa questão ela foi colocada propositalmente para pegar aquele colega leigo, aquele colega que não usa com frequência o Linux, não estudou para tanto, mas, puxa vida, se ele quer o IP, o endereço IP, botar aqui, ó. Tem um IP address ali embaixo também, né, que eu poderia tentar chutar, mas configuração do IP, eu acho que é esse aqui. Esse é no Windows. No Linux é IF, resposta, letra D de dado. Agora, quer ver o seguinte? Sabe aquela letra E? Tu gostou da E também? IP address, né? Eu tenho algo parecido. IP ADDR. Ou seja, não é address, é ADDR. Ok? É uma forma reduzida, abreviada, ok? Então, eu posso obter o endereço IP daquela máquina na rede através desse comando. Ou simplesmente IPA, tá? Mas não vale ipconfig, não, né? Agora vale o ifconfig, vai trazer informações da configuração da tua placa de rede. Perfeito? Aqui para nós, letra D de dado. Show? Essa aí eu acho que alguém caiu, hein? Vamos dar uma olhadinha lá? Vamos lá? Acertou. Beleza. Ou seja, né? Em algum momento da vida, meninas, nós já caímos nessa pegadinha ou, né, não sabíamos dessa diferença e isso já está se tornando natural para nós. É o que eu falo. A tua preparação é uma bagagem que você vai acumulando ao longo do tempo, tá?
Não, eu sempre soube isso, eu nasci sabendo. Não, que isso? Em algum momento da vida iam te perguntar e você ia, né? Ou chutar outra coisa e ia arriscar, né? Agora você já sabe o tipo da maldade. Vai aparecer, pode aparecer uma questão assim e nessa alternativa vai ter o IP config, que é coisa do Windows. Como a nossa cobranda é do Linux, é IF config, ok? Boa, né? Então vamos lá, meninas. Vamos para o número 8. Número 8. Um assistente elaborou a planilha exibida a seguir por meio do LibreOffice Calc, em sua configuração padrão, para controlar a quantidade de alunos que podem participar em uma experiência, indicando a quantidade existente de cada item necessário para a execução da experiência em questão. O item 1 tem que ter 12, o item 2 tem que ter 23 e assim vai indo. Quantos alunos? 10. Status das matérias, aí vai dizer se é suficiente, insuficiente. Ok? Vamos pensar o seguinte. Na célula B11, foi inserido o número de alunos informado por um docente. Para essa experiência nós temos 10 alunos participando, certo? Então o assistente colocou uma fórmula na célula B12, embaixo, para indicar se o laboratório tem todos os itens em quantidade suficiente ou não. Ok. Assinale a alternativa se apresenta a fórmula contida, né? Que apresenta a fórmula contida na célula B12 para estar de acordo com a imagem exibida. Novamente, vamos ter que testar. Detalhe, nós temos um C. Nesta questão, envolve o uso da função C, que nós já aprendemos, né? Que tem a condição, tem o caso verdadeiro e o caso falso. E em algum momento se usa também a função menor. A função menor, ela tem um intervalo e tem uma posição. Qual menor você quer? É só menor que tem ali? Só menor que tem ali. Então, veja, como aqui é sempre um intervalo e depois uma posição, se é o primeiro menor, segundo menor, terceiro menor, veja, eu vou riscar das alternativas, eu vou riscar a letra E. Por quê? Ela começa assim, né? Não, né? Eu vou riscar a letra E por outro motivo já, nem vou riscar por esse, tá? Mas, veja, eu tenho que começar por um C, testando uma situação. Testando. C e C. A letra A. Como assim C suficiente? Ponto e vírgula menor. A estrutura está toda errada. É primeiro uma condição, depois um caso verdadeiro, depois um caso falso. Não está havendo nenhuma condição aqui. Risca. Vamos para B e para C. B. O menor, aí nos dois aparece a função menor. O intervalo é igual nos dois, que é o B5 até o B9. E ele quer o quê? O primeiro menor. Dá uma olhadinha. De B5 até B9, o primeiro menor é 11. Então ele está perguntando, se esse valor for maior ou igual a B11, ou se esse valor for maior ou igual a B11. Tá igual. A diferença vem agora. Quanto deu ali? 11. Quanto tem no B11? B11 tem 10. 11 é maior que 10? Sim. Se sim, ele está dizendo para trazer insuficiente. Mas como insuficiente? Como? Né? Se
a quantidade que eu tenho, o menor deles é 11. E ali eu tenho 10 alunos, tá? Como é que vai ser insuficiente? Agora, olha a outra situação. Se o B5, né, que dá o 11, for maior ou igual ao B11, que é 10, verdadeiro, traz aí para nós suficiente. Se não, insuficiente. Então, o detalhe da questão está aqui, ó. Tá aqui, tá? Veja, o que está aparecendo como resposta? Insuficiente ou suficiente? Suficiente. Por isso a resposta viável, a função que foi criada ali, testou naquele intervalo, trouxe o primeiro menor, que é 11, comparou com a quantidade de alunos e disse, ó, beleza, suficiente. É o resultado que aparece. Resposta, letra C. Também, outra questão que fez a gente testar cada função. Algumas que estão numa estrutura errada, como a letra A, por exemplo, né? A letra B, a D e a E, que dentro do C não há nenhuma comparação, tá? Eles já começam com menor, tá estranha a letra D e E, ok? Então essa eu já eliminei, sobrando aí para testar apenas a B e a C, e a resposta foi C. Vamos dar uma olhadinha no chat? Chutou C. Opa, chutou bem então, chutou bem, né? Eu falo que no dia da prova o chute vale ponto igual, mas até onde a sorte nos acompanha. Então o bom é saber resolver, né? Entendemos aqui como resolver, o importante é isso, ok? Lembrando, aos colegas que estão assistindo a gravação, ficou alguma dúvida? Manda mensagem para nós no WhatsApp. Aí eu faço um comentário especial em cima da tua dúvida. Se por acaso ela não foi sanada aqui, se não foi eliminada aqui. Ok? Beleza. Vamos para 10. Opa. 9. As normas para apresentação de trabalhos de uma instituição de ensino definem que as margens do documento devem ser de 3 centímetros à esquerda e de 2 centímetros à direita e embaixo. Tá? 3 esquerda em cima, 2 direita e embaixo. As margens. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o recurso de edição do LibreOffice Writer. O aluno deverá executar para atender o estabelecido acima. A pergunta é, aonde eu vou para mudar as margens? Pode ser na régua? Pode, mas não tem aqui essa manipulação pela régua. Tem no formatar margens, eu não tenho esse recurso. Eu tenho no configurar página, se fosse o Word, tudo bem, mas não é. Eu formatar página, beleza. No menu formatar, eu vou na opção página e eu vou poder definir todas as características do documento. Orientação, retrato, paisagem, tamanho do papel, margens. É aqui, é formatar página. Então, no Word é de um jeito, no Writer é de outro. Lembra o que eu sempre digo? Tem as suas diferenças. Resposta, letra C. Letra C. Vamos lá. E formatar texto, não. Nós temos formatar caractere, formatar parágrafo. Não tem o formatar texto. Beleza? Formatar página. Vamos lá. Demora para resolver. Realmente, né? O tempo, às vezes, não é o nosso aliado. Bem que eu diria que, para o nosso tipo de prova, Roberta, Salete, para o nosso tipo de prova, a quantidade de questões que a gente tem e o tempo que a gente tem, nós temos um tempo bom. Claro, tudo vai depender de como é que você se comporta perante a redação. Tá? Então, estratégia, faça a redação antes, faça a redação depois, né? Cada um tem que montar a sua estratégia.
Por isso, o quanto importante é você, além dessas turmas de exercício, você realizar simulados. O simulado ajuda você a entender essa realidade, todas as matérias, toda aquela bateria de 50 questões, né? Então, aí você pode exercitar mais. Tempo para redação. Inclusive, nós temos um simulado dia 12. Então, você que não se inscreveu aí no simulado, manda mensagem para mim, inscreva-se e teste o seu conhecimento. Dia 12 agora, né? Hoje é feriado aqui em Curitiba, dia 8, né? Daqui a 4 dias, sabadão, é dia de simulado, ok? Vamos lá. Vamos para 10. Essa questão eu tenho né? Eu acho ela tão bonitinha, tá? E o pessoal se atrapalha nela. Considere as informações de mensagem de correio eletrônico e-mail a seguir. Quem está mandando? Pedro Álvares Cabral. pedro@nau.com.pt, Portugal, né? Para quem? Rei de Portugal. Rei. Caramba, tá faltando alguma coisa desse endereço. Posso ter o endereço de e-mail simplesmente rei@rei? Não. Posso ter o domínio, aí teria que ter o país, né? Posso não ter o país, se fosse um e-mail em um servidor americano, tá? Mas tá faltando coisa, pô. Com cópia para quem? Rainha da Inglaterra. Veja, Inglaterra, né? .gov.uk, Reino Unido, tá? Legal. Assunto, descobrimento, mensagem, descobrimos o Brasil, o porto é seguro. Vai nessa, vem ver o que te espera, tá? Aguardo resposta atenciosamente, Pedro. Pô, legal, né? Eu ia dizer, em pleno 7 de setembro, mas 7 de setembro é outra data, né? Descobrindo o Brasil é outra coisa, né? Mas aqui é um e-mail de como é que foi descoberto o Brasil. Viu só? Como é que foi essa comunicação na época? A partir do envio dessa mensagem, é correto afirmar: a mensagem chega ao rei de Portugal e à rainha da Inglaterra. Ao rei não, porque o endereço está errado. A mensagem chega ao rei de Portugal somente após chegar à rainha. Então não vai chegar nunca, né? Porque para o rei não chega. O endereço está errado. A mensagem não chega ao rei de Portugal. Não chega. Rei@rei, o endereço está errado. A mensagem chega à rainha somente após chegar ao rei de Portugal. Não. Então, né? Não. Resposta realmente, letra C. E, sinceramente, bem bonitinha essa questão. Eu curto essa questão. Tá? Ó, vou abrir espaço aqui para mais 5, já vou dar uma olhadinha no chat. Mas e aí? Segunda prova feita. Como é que foram? Melhor? Questões mais fáceis? Tinha uma trabalhosa lá no meio. As de conceito são mais rápidas. Mas nem sempre, às vezes, o palavreado que ele usa confunde a gente. Ó, errei essa por falta de atenção. Pois é, né? Não vi que faltava. Puxa vida, acontece. Ó, 4, se manteve. Se mantendo, então. Se mantendo na média. Treino é treino, jogo é jogo. Tá? Agora, pô, eu gabarito as questões em simulado, eu gabarito as questões em aula, mas interessa no dia da prova. Agora, poxa vida, né? Eu vou muito mal nas questões de simulado, né? Será que há alguma chance de eu ir maravilhosamente bem em prova? Cara, eu diria que não existe essa disparidade. Tá? Então, claro, pode oscilar um pouquinho. Você está 4 aqui, vem um pouco mais difícil, acerta 3, tá? Mas também não posso pensar num universo tão pequeno. Vamos pensar numa quantidade maior de questões. Tá? O que não existe é essa disparidade. Em aula eu zerava, chegou na prova eu gabaritei. Ou o contrário. Isso não existe. A não ser que algum fenômeno, né, sobrenatural tenha acontecido. Tá? Então, vamos lá. É exercício. Vamos para 11. Sobre os conceitos básicos de hardware e software,
é correto afirmar que A. Digitalizador ou scanner é um periférico de entrada e saída. Entrada, não é saída, não sai nada. Então, já risca. Responsável por digitalizar imagens, fotos e textos. Legal, mas é só entrada, não é saída. B. A memória RAM é um item de software. Hã? A RAM é software? Tá louco? Software é aquilo que você pode xingar. Hardware é aquilo que você pode chutar. A memória RAM é físico. É físico. E imprescindível para o funcionamento do computador. Essa parte concordo. Tem que ter. O computador tem que ter memória RAM. C. A principal característica de impressoras multifuncionais é unir em um equipamento diversas funcionalidades, que antes eram segregadas em dispositivos independentes, como uma impressora, copiadora e scanner. Lembra da primeira questão que eu falei? Por que os caras não juntam esses dois em um? Né? Tá aí a nossa resposta. Né? A multifuncional apresenta várias funções. Boa. Letra D, a capacidade de armazenamento é a principal característica que determina o desempenho de um microprocessador. Não, até porque microprocessador não armazena, processa. Aí ele tem a frequência, o clock, né? O ritmo no qual ele trabalha, ok? USB, serial e paralela, são interfaces válidas para conexão de teclado. USB, sim, tá? Eu tenho a PS2, eu não tenho um teclado paralelo. Sabe qual é o cabo paralelo? Não tem nenhum aqui, mas é aquele cabo mais largo, né? Aquele cabo mais largo, ó. Isso é uma porta paralela. Será? Não, teclado não, ok? Então realmente risca. Fácil. 11C, vamos dar uma olhadinha no chat. Parabéns, acertou a 11. Boa. Vamos para 12. No sistema operacional Linux, o diretório onde se encontram os arquivos de configuração e aplicativos do sistema, tais como o Apache, é conhecido como arquivos de configuração. Não está no CFG configuração, não tem esse diretório. Não tem. Sys são arquivos de configuração da parte física, de hardware, e não da parte do funcionamento dos programas, como ele fala ali. Não. Bin, arquivos binários. Você viu que eu comecei de cima para baixo, né? De cima para baixo. Bin, arquivos binários. Lib, biblioteca. É a ideia do etc. Esse é outro diretório bom para a prova, porque a sua sigla, né, etc., não fica muito legal de você associar, criar alguma ligação, tá? Então, é uma questão boa e cai com uma certa frequência. Letra A. Ok? Show. Podemos ir para a próxima? Vamos dar uma olhadinha no chat. Se alguém mandou alguma mensagem. A 12 acertei por conta da aula anterior. Olha aí. Então, já surtindo efeito. É isso que eu digo. Em algum momento da vida eu não conhecia isso. Aí me apresentaram. Eu posso esquecer. Passa uma semana, passa duas, esqueci. Agora, se eu estou vendo de novo, isso vai se tornar natural. O estudo é assim, né? O pessoal da velha guarda, na nossa época, fazia a gente decorar as coisas. Claro, você precisa daquela repetição, para fixar. Nem tudo você busca o aprendizado por vontade, por querer conhecer, por querer aprender. Algumas tem que ser na marra. Eu diria que comandos do Linux é na marra. Diretórios do Linux é na marra, é na repetição. Perfeito? Vamos para a próxima. E aí?
Dado o aplicativo Escritório LibreOffice Calc, versão 5, instalação padrão em português, a expressão a seguir, ao ser executada, vai gerar qual resultado? Aqui, tomem muito cuidado. Muito cuidado. Tá? A função usada é a função concatenar. Eu vou até fazer o seguinte, vou usar duas cores, ó. Até porque a minha preta tá acabando, né? No intervalo eu recarrego. Concatenar. Tudo que está dentro do parênteses é o que eu vou querer concatenar. Juntar. Concatenar é juntar. Veja, o primeiro elemento que eu quero concatenar é um texto. Que texto? Abre aspas. Abre parênteses. Fecha aspas. Fazer assim, ó. Vai ficar melhor de entender. O elemento que eu estou concatenando é esse texto. Parênteses e A. Agora o próximo argumento. O que separa um argumento de outro é o ponto e vírgula. Ponto e vírgula, ponto e vírgula. O que mais? Outro texto. Agora veja que esse outro texto é uma vírgula. É uma vírgula. Então eu estou concatenando, abre parênteses, A, vírgula. Com o que mais? Com o que mais? Com o que mais? Outro argumento. Outro texto. E esse outro texto é o quê? B, fecha parênteses. Então eu estou concatenando três textos. A, vírgula e B. Abre parênteses A, vírgula, B, fecha parênteses. O resultado vai ser isso. Eu falo cuidado porque as aspas não entram na concatenação. A aspa é apenas para indicar que é um texto. Observe que o que está sendo concatenado é a vírgula, não os pontos e vírgula, não tem nada a ver. Então, né, não é A, ponto e vírgula, B. Não. É abre parênteses, A, vírgula, B, fecha parênteses. E isso está na alternativa A. Esta é uma questão que exige atenção. Claro, conhecimento da função concatenar. E aí, você conhecia a função concatenar? Não? Vem para a nossa aula de funções. Tem S mais 99. Ok? Tá? Mas já conhecia? Tem mais 99, né? Tem outras que com certeza você não conhece. Ok? Então, questãozinha legal. Vamos dar uma olhadinha aqui no chat? Unir, juntar. Mas as aspas tem que olhar bem. Isto é onde estava a pegadinha, né? Acertei com esse também na aula anterior. Né? Beleza. Pessoal, vamos para a próxima. Vamos para a próxima. 14. O Writer LibreOffice 6.1 para o Windows no idioma português Brasil apresenta 11 itens em seu menu. O Writer ele tem uma estrutura diferente. O Word trabalha com guias e o Writer trabalha com menu. E as versões mais antigas do Writer também era menu, só que alguns menus não apareciam. Então, aqui eles vão na versão 6.1. Vamos dar uma olhadinha? Menu arquivo, esses todo tem. Na sequência, editar. Beleza. Risca a letra A. Eu não tenho um menu chamado página inicial. Arquivo, editar, exibir. Eu não tenho um menu layout. Risca. Inserir e formatar. Até aí é feijão com arroz. Todo writer tem. Agora surge estilo,
que tem nos dois, e a banca foi gentil, tem nos dois. Tabela. Eu não tenho menu correspondência, eu tenho menu formulários. Formulário, ferramentas, janela e ajuda, todo tem. Então, né? Onde é que está a sequência correta? Letra B. Arquivo, editar, exibir, inserir, formatar. Estilo é um menu novo. Tabela, já tinha. Formulário, menu novo. Ferramentas, janela e ajuda. Resposta é B de bola. B de bola. Ok? Vamos dar uma olhadinha? E aí? Pessoal que instalou o LibreOffice, deu uma conferida se o teu tá assim? Formulário e ferramentas que decide. Ferramentas, né? É assim, porque no outro não tem ferramentas, tá certo, tá? E ferramentas, né, Saete, é um dos menus que são bem cobrados em prova. Ferramentas é bem cobrado em prova, porque tem ortografia e gramática, tem numeração de linhas, contar palavras, mala direta, tá? Então, ferramentas é um menu que não pode esquecer. Ele ajuda aqui a definir, tá certo. Vamos para 15? 15. Sobre o Mozilla Firefox, analise a assertiva abaixo. 1. Não é um navegador. Que pode ser definido como um padrão no Linux. Claro que pode, pô, tá no teu edital, né? O 1 está descaradamente errado. 1 está errado. 2. Não é possível limpar o histórico de navegação. Claro que pode sim. Você quer apagar os registros das páginas visitadas? Pode. É possível habilitar uma função chamada não me rastreie, né? Tem isso. O rastreamento é aquela marcação que ele cria com informações sobre a tua navegação. Eu não quero gerar essa informação. Ok? Tem. Se funciona ou não, é outra história. Quem que está certo aqui? Apenas a 3. Resposta, letra C. Resposta, letra C. Bem, pessoal, uma olhadinha aqui no chat, né? Mas fechamos o terceiro bloco, a terceira prova. Temos mais 15 pela frente, tá? Temos mais 15 pela frente. Mas vamos fazer um breve intervalo. Antes eu vou dar uma olhada no chat e aí vamos ver se tem alguma dúvida, alguma pendência ainda para nós discutirmos. Ó, intervalinho mesmo. Beleza, vamos fazer o nosso intervalo. Voltaremos aí com mais 15 questões. Combinado? Então, volto já. Um abraço. Olá, pessoal. Voltando. Quem tá aí? Áudio. Oi. Salete, ok? Roberta, você estava sem áudio e agora tá ok? Roberta? Salete, áudio ok? Tá, ok. Tá me ouvindo? Só falta a Roberta ali. Ela já retorna. Roberta, eu atendi o telefone. Tá, ok? Áudio ok, então? Vamos lá. Então vamos para a nossa segunda leva aí, mais 15 questões. Tira a máscara, né? Perdão. Eu saio aqui no condomínio, tem que usar a máscara e acaba esquecendo.
o bom que está se tornando já natural também isso, né? É um hábito bom que a gente está pegando, né? Várias situações aí que eu acho que vão melhorar pós-pandemia. Não sei, pode ser impressão minha, tá? Mas e aí? Eu, ao menos, percebi, pegando meu núcleo familiar, as pessoas que eu conheço ali, diminuiu o número de resfriado, né? Não vi mais ninguém ficando resfriado esse ano, não. Ao menos até agora, né? Então, veja, são cuidados de higiene, lavar as mãos, tudo, né? A pessoa se cuidando mais, realmente vai ter uma melhoria na qualidade de vida, tá? Independente do vírus em si, né? Eram hábitos que nós já deveríamos seguir. E eu acho que a máscara, se bobear, é uma coisa que vai emplacar. Em outros países já tinha muito isso, né? Você vê, às vezes, o turista, principalmente chinês, coreano, né? De máscara, tudo. Pô, a gente achava estranho, mas eu acho que vai se tornar um natural também. Vamos lá. 16, 17, 18, 19 e 20. 16. Questão sobre hardware. Olha a fotinha lá, o desenho da impressora. Uma impressora multifuncional Epson L365, tanque de tinta Wi-Fi. Esse tanque de tinta, ele literalmente uma caixinha que fica ao lado, é um tanquezinho, onde você derrama a tinta ali e não tem que usar o cartucho. É mais em conta, né? Isso é mais barato. Vamos lá. Pela especificação indicada, conclui-se que essa impressora apresenta a seguinte funcionalidade. Tá? Utiliza toner no trabalho da impressão a laser. Primeiro, não é laser, é tinta. Então, não. B. Dispensa a necessidade de conexão cabeada. Tem um Wi-Fi. Não tem Wi-Fi lá no final? Padrão 802.11. 11. Wi-Fi. Não que ela não possa ser cabeada, mas eu posso fazer a conexão, mandar do meu tablet para ela, né, usando o próprio Wi-Fi da rede. Boa. É integrado ao computador por meio de uma conexão HDMI. Primeiro, HDMI é para vídeo. Monitor, impressora não. Quer lembrar quais são as conexões de impressora? USB, boa. Paralela, boa. Serial, boa. Que mais? Wi-Fi, Bluetooth, beleza, tá? E via cabo de rede, via cabo Ethernet, tá? São algumas conexões aí que você pode ter a tua impressora. Permite a digitalização de documentos operando como plotter. Plotter é uma impressão maior. Não é de plotter. Ali, pelas características, né, sai um papel normal, ofício, A4, carta. Não. Então, realmente a resposta aqui é B de bola. Ok? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. E aí, pessoal? Quase marcou essa do HDMI. HDMI, lembra? TV. Então, você vai ligar teu aparelho da net, teu videogame, né? Via HDMI, ok? É para alta definição, tá? É a ideia de imagem. Beleza, acertou? Vamos lá. Vamos para a próxima. 17. Em um sistema operacional baseado em Linux. Então, a gente diria, são as distribuições, onde ele usa o núcleo do Linux, o kernel do Linux, e cria alguns floreios, né? Cria alguns recursos, alguns enfeites, adapta, ajusta para aquele uso específico. Então, é um sistema baseado em Linux. O que faz o comando? ifconfig. Você acabou de ver isso, tá? Você pode ter errado na outra, não erra mais agora. O que faz o ifconfig? É utilizado para listar arquivos de configuração? Não. É utilizado para abrir as configurações do sistema? É um comando inválido. Sim, porque o certo seria ipconfig. Não, ipconfig é no Windows. Não. É utilizado para configurar e inspecionar interfaces de rede. Tá? Então, você vê a tua placa de rede, ok? Boa. É utilizado para configurar uma impressora? Não. Resposta é D.
justificativa para aquela outra, né? Que estava querendo ver o endereço IP que aquela máquina estava usando na rede. Boa. IF config. E aí, pessoal? Vamos lá, beleza, acertou. Então, vamos para a próxima, vamos para uma de planilha. Essa também, trabalhosinha, né? As planilhas eletrônicas são muito utilizadas, pois otimizam os cálculos por meio de funções, automatizando resultados. A figura 1 representa o recorte de uma planilha que está no LibreOffice Calc, em que cada aluno possui 3 notas. Nota 1, nota 2, nota 3. Tá? O José, a Bárbara, o João, o Miguel, Vitória e o André. Cada um tem 3 notas. E deseja-se que a média aritmética dessas notas sejam apresentadas na coluna E. E que a coluna F indique a situação de aprovado ou reprovado. Essa história do aprovado ou reprovado, de acordo com a média dele, é uma função C. Vamos calcular a média e vamos calcular a função C. Vamos dar uma olhada. Considere calcular a média aritmética das notas dos discentes junto à coluna E, utilizando o LibreOffice Calc, e analise as afirmações a seguir. Ó, vamos lá. 1. A média de José Carlos na célula E2, que deu 8, pode ter sido obtida aplicando a função soma de B2, ponto e vírgula D2. Não, seria a soma de B2 até D2 dividido por 3. Então, o item 1 está errado por causa daquela vírgula. Aí eu te pergunto, você enxergou vírgula ali? Né? Tava assim, ó, soma de B2, ponto e vírgula, E2. E2? D2, D. Dividido por 3. Então, o errinho tá aqui, ó. O erro tá aqui. Aqui tinha que ser 2 pontos. 1 até. Então, a primeira ali tá errada. 1, errada. 2. A média de Bárbara Silva na célula E3 pode ser obtida aplicando a função média B3, 2 pontos D3, média com acento, tá? Lembrando, a função no Calc, se você esquecer o acento, ele rejeita. B3, 2 pontos D3. E aí, nesse caso da função média, eu não preciso sinal da divisão. Não precisa. Tá? Ele mesmo já sabe que tem que, no final, dividir o que ele somou. Ok? Gostei da 2. Vamos lá, 3. A média de João Paulo na célula E4 pode ser obtida aplicando a função MED. MED é mediana. Vimos isso no nosso encontro de funções. Tá? MED é mediana. Ok? Ponto médio. E aí o ponto médio de B4 e D4, veja, e D4, ele vai pegar as duas. Como é uma quantidade de par, ele vai calcular a média das duas. Mas estaria errado do mesmo jeito, porque tem 3 notas envolvidas. Tá? Então, não é média. Média é mediana e o que eu quero é a média aritmética. Então, 3, não. Vamos para o 4. A média de Miguel Oliveira, lá na célula E5, pode ser obtida através da soma de B5, 2 pontos D5, dividido por 3. Lembra do erro daqui? Corrigiram. B5, 2 pontos D5, dividido por 3. Corrigiram. Então, 4 está valendo. E o último, a média de Vitória Lima, na célula E6, pode ser obtida através da média B6, ponto e vírgula D6. O mesmo tipo de erro aqui foi aplicado aqui, ó. Média de B6, ponto e vírgula D6. Não é ponto e vírgula. Aqui tem que ser 2 pontos. Então, item 5, não gostei. Quem está certo?
A 2 e a 4, A2 e a 4, resposta letra D de dado. Ok? Trabalhosa, mas fácil. É claro, trabalhosa a gente explicando. Na hora, se o cara tem aquele, né, olhar aguçado, caramba, o ponto e vírgula aqui, né? Ó, o mesmo tipo de erro, né? A pessoa já mata rapidinho. E sempre, ó, achei a 2, gostei da 2, já não pode ser a A, já não pode ser a B, já não pode ser a C. Então você já vai eliminando, já vai otimizando o tempo. Tranquilo? Vamos dar uma olhada no chat. Letra D. Beleza. Isso aí, né? A gente vai pegando o jeito, tá? Eu só peço aos alunos o seguinte, às vezes, essas aceleradas que a gente dá, né? A gente pode se atrapalhar. Então, eu prefiro ainda fazer com calma, bonitinho, gastar um tempinho um pouquinho maior, mas garantir que eu achei a resposta do que daqui a pouco me atrapalhar e cair em algum tipo de armadilha. Boa? Vamos lá. Essa aqui é direta. Tecla de atalho. É muito comum nas repartições públicas da esfera federal a utilização do pacote LibreOffice como forma de diminuição dos custos com a aquisição de licença, porque ele é grátis, gratuito, diferentemente do Office, né? O LibreOffice é grátis. Baixa aí, gratuito. Qual a tecla de atalho para utilizar uma fonte negrito utilizada no LibreOffice Writer? Lembra que as teclas de atalho do Writer são muito baseadas no inglês. Inglês é Ctrl B de bold. Bold, a fonte mais gordinha, tá? Resposta aqui para nós, letra A. Ctrl B. Ctrl P, imprimir. Ctrl N. N não é negrito, é novo, new. Ctrl A, all, selecionar tudo. E Ctrl I, italic. Ok? Então, realmente, questãozinha de tecla de atalho, essa é a mais básica. Porque negrito, itálico e sublinhado são, né, teclas que a gente bate logo de cara em aula. E o imprimir, o Ctrl P também é, né, é universal. Então, essa aí também é bem manjada. Vamos para 20. Fechar esse bloco. Em relação ao Google Chrome, em sua versão mais atualizada, analise a imagem abaixo. A opção indicada pela seta, Ctrl Shift Del, que a gente até tinha visto numa outra questão. Tudo bem que aqui é o Chrome, mas lá ele fala do Firefox. Será que dá para limpar o histórico de navegação? Olha aí, tá? Ctrl Shift Del, dá sim, tá? Agora, esse Ctrl Shift Del, limpar o histórico, limpar dados da navegação, vai limpar o quê? Cookies. Boa. Histórico de download. Boa. A ideia de atualizações do navegador? Não. Ah, eu baixei uma atualização sem querer. A princípio, né, não tem por que você não querer uma atualização. Então eu diria que não, ele não vai realmente, né, apagar a atualização, ou desinstalar a atualização, ou algo do tipo. Não tem nada a ver. Então aqui para nós, 1 e 2, resposta letra B de dado. Ok? Vamos preparar para a próxima. E aí, o que vocês acharam dessa? Tranquilo? Lembrando que se eu navegasse de forma privativa ou in private, ele não vai deixar essas informações. Na hora que eu fechar a janela, ele já automaticamente já remove essas informações. Cookies, os temporários, histórico, né? Que mais? A ideia de dados de formulário, ele já pega e remove. Tranquilo? Vamos para a próxima. Antes, vamos dar uma olhadinha no chat. Professora, eu tive que fazer isso também. Eu fiquei sem áudio, eu saí e voltei. Essa LED parece que está sem áudio também. Eu acho que ela deve estar voltando. Saiu agora e está voltando.
Opa, começou a dar problema no microfone, será? Não sei, eu fiquei sem áudio teu e você também não me ouvia. Aí eu saí e voltei um tempinho atrás. Só um E pouco. agora ela voltei agora. voltou? Ah, beleza. O áudio tá ok? Tá. pra mim Agora. tá. Tá. No princípio tá ok aqui Eu também. eu não sei se é porque eu tinha colocado o fone, eu fiquei sem áudio. Mesmo desligando o fone, eu não voltava. Então foi. Então tá bom. Vamos lá. Qualquer coisa avisem aí, então, tá? Então vamos para a próxima questão nossa. Questão 21. Com relação aos componentes de hardware utilizados em configuração, os microcomputadores atuais possuem a seguinte característica. Vou comprar uma máquina agora, tá? Vou aproveitar uma máquina agora. O que tem? Mouse e ótico estão integrados ao microcomputador por meio de uma conexão USB, AGP ou PCI. Primeiro, AGP e PCI são conexões internas. Não existe, é um slot, né? É uma conexão interna para uma placa. Não existe essa ideia de você conectar um mouse internamente direto na placa-mãe. Não. Mouse ótico, deixa eu ver se aparece o meu aqui, ó, né? Esse, antigamente tinha uma bolinha, né? Não aparece ali a luzinha piscando, não, né? Antes tinha uma bolinha que você rolava, volta e meia tinha que limpar a bolinha, agora não, é só um laserzinho sensor. Tá? Mas o problema é a conexão, errado. Monitores de vídeo podem ser configurados na resolução 800 por 600 dpi? Não. DPI, dot per inch, é uma resolução voltada à impressão. Monitor é pixel. É o ponto tricolor, né? O espaço que ele ocupa na tela. E 1280 por 1024 pixel. Pixel, sim. DPI, não. O erro da B é o DPI. Professor, a gente tem que saber esse DPI, o pixel, mas essas medidas a gente tem que saber também ou só saber o DPI, o pixel? Eu falo o seguinte, existe uma lista até considerável de dimensões, tamanhos. Mas o que acontece? Hoje em dia, os monitores têm mudado um pouco de formato, né? Hoje tem aquelas telas widescreen, né? Uma tela mais larga do que alta. Então, você tem uma variedade muito grande, Roberta, né? De tamanhos. Saber os tamanhos seria uma coisa meio absurda. Eu tenho essa dificuldade, assim, de visualizar, sabe? Então, de repente, tu vai saber uma ou outra que você usa na tua casa, tá? E as demais você vai meio que aceitar, ver se é viável ou não. O erro ali, clássico, é a unidade de medida. A unidade de DPI não tem nada a ver com resolução do monitor. Ok? É de impressão, né? Isto, né? Porque no monitor ele pega a tua tela, seja o tamanho que for, e divide isso em tantos pixels. Tá? Mas o tamanho de referência é o tamanho da tela. Se o teu monitor é 17, se o teu monitor é 21, se o teu monitor é 15 polegadas, ele toma o tamanho da tela como referência. O pixel é para resolução de monitor, né? Desculpa, eu não ouvi bem, mas o pixel é isso, ó. Então, é esse ponto colorido que vai formar a imagem. É a resolução do monitor. Isso, do monitor. Tá. Agora, na impressão, ele toma como referência uma polegada quadrada e quantos pontos eu consigo colocar nessa polegada. Que dá definição. Tá, Quanto mais pontos, mais definição. Os dois estão relacionados à definição, os dois mais melhor, só que um é para impressora e o outro é para monitor. Beleza? Legal. Com isso, vamos lá, seguindo. Impressora jato de tinta, monocromática, possibilita a impressão a cores. Não, essa é monocromática, né? Não. E a digitalização de imagens. Veja, se fosse uma multifuncional, sim. A impressora não permite a digitalização de imagens. Risca. Disco rígido. Empregam tecnologia SATA, que é serial ATA, é uma conexão rápida,
com capacidade de armazenamento de 500 GB e 1 TB. E até mais, ok? Mas, vamos assim, em média. Beleza, gostei dessa. Gravadores de CD suportam a gravação de dados em mídias do tipo DVD-RW de 700 MB e Blu-ray. Bem, se o gravador é de CD, ele vai gravar CD e não DVD, e muito menos Blu-ray. O gravador de DVD, ele grava DVD e grava CD. O Blu-ray, né, ele vai gravar Blu-ray. Mas você vê que o DVD não tem uma capacidade de 700 MB. Quem tem 700 MB é o CD. Então ele fez uma salada aqui. Tá? O DVD cabe 4,7 GB. Então, isso, o tamanho, você tem que saber. O tamanho você tem que lembrar. Então aqui, errinho, pensa lá que o gravador de CD só vai gravar CD e a capacidade do DVD não é 700 MB. Então, né, errado, totalmente errado. Resposta é D de dado. Ok? Bem, vamos lá. Vamos aqui para o chat. Dá uma olhadinha. Vamos lá, próxima. (22) Essa aqui, numa aula, numa das nossas aulas presenciais, alguém havia questionado, perguntado. Considerando o sistema operacional Ubuntu Linux versão 16.04, instalação padrão em português, qual é o nome dado ao gerenciador de arquivos padrão? O gerenciador de arquivos, aquele o equivalente ao Windows Explorer. O Windows Explorer é do Windows. Então, será que é um Linux Explorer? Aí ele tem lá Ubuntu Explorer. Navigator, o Netscape é um navegador, tá? File Explorer, não. Nautilus. O grande problema é que existem várias dessas ferramentas. Aqui eu vou por eliminação. File Explorer não tem, Ubuntu Explorer não tem até inventário, né? Não tem. O Navigator não tem, tá? O Netscape é um exemplo de browser. Nada a ver. Então, resposta letra D, Nautilus. Tem o Conqueror, Dolphin, tem outros mais, tá? Resposta letra D. Ok. Vamos para a próxima? Vamos dar uma olhadinha no chat? Aqui em casa todos ouvem a aula. Opa! Então, é uma transmissão aí para um grupo, né? Vamos lá, próxima. Questão sobre o Calc. Analise a seguinte planilha construída no LibreOffice Calc 5.4.2, configuração local, idioma padrão português. Na célula L3, vai lá no L3, sabe-se que o usuário digitou a seguinte fórmula, conte C. Conte C é uma das funções que a gente vai trabalhar na aula de funções. Mas vamos resolver ela aqui já, né? Vamos resolver essa questãozinha agora. Olha só. A função conte C, abre parênteses, âncora B, âncora 3, dois pontos, âncora K, âncora 3, é o intervalo. O intervalo, que é de B3 até K3. O que faz o conte C? Ele faz uma contagem quando a condição for atendida. Que condição é? F. Ele vai contar quantos Fs tem
tem nesse intervalo. Clicou e arrastou até a célula L12. Assinale o valor que aparecerá em L10. Cara, sacanagem, olha só, porque isso ele criou em L3. Ele vai arrastar isso até o L12. Mas na verdade, eu quero o L10. Então não adianta você resolver essa. Não adianta você fazer essa. O que eu quero é essa. Princípio da cópia. A parte fixa, aquilo que não muda, tá ancorado, opa, tá ancorado, não muda, tá ancorado, não muda. Perfeito? Fiz isso certinho, né? Então, a banca foi esperta, mas quando ele falou para copiar e perguntou não do L12, ele perguntou do L10, mas como está tudo ancorado, eu diria que o L4 é igual, o L5 é igual, o L6 é igual, o L11 é igual, todas vão trazer o mesmo valor. Se todas vão trazer o mesmo valor, o cara que não percebeu e resolveu essa, se deu bem. É onde teve mais sorte do que juízo. De B3 até K3, quantos F tem? 2. O B3 tem F, o C3 tem F, todos os demais, não. 2. Resposta 2, resposta letra C. Caramba, né? E você fez a cópia, e você olhou lá para a linha 10, mas na verdade o que ele quer, a fórmula é igual para todas, está ancorada. Se está ancorada, a fórmula é igual para todas. Ok? Vamos dar uma olhadinha, vamos ver quem caiu nessa pegadinha. Errei! Oh, caramba! Acontece, Roberta, acontece. Salete, demorei e acertei. Ah, isso é bom. Sim, é bom. Pela segunda vez. Aí não dá, né, Roberta? Né? Fizemos a primeira, erramos. Fizemos a segunda e erramos de novo. Tá? Então vamos partir para a terceira para ver se a gente consegue, né, começar a acertar agora. Eu falo isso porque essas questões que a gente tem trabalhado, elas foram aplicadas numa turma presencial que a gente tem. Ok? Então, alguns que já fizeram a turma presencial já viram essas questões em aula. Tá? Por isso que a Roberta brincou, né? Ah, errei a primeira vez, errou agora de novo. Você vê como a gente precisa de um tempo para assimilar, guardar e ficar nessa ideia da repetição. Ah, lá no dia entendi. Passa um mês e aí, entendeu? Faz de novo. Caramba, me atrapalhei, errei de novo. Então agora, espero que marque bem isso, tá? A pegadinha aqui, as âncoras, porque como ele copiou, a fórmula não houve mudanças. Vamos lá. 24. Com base no aplicativo do escritório LibreOffice Writer, considerando as opções para hiperlink, informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma e assinale a alternativa com a sequência correta. Vem cá, é impossível inserir hiperlink para uma URL na internet? O hiperlink é uma marcação. Essa marcação pode jogar você para uma outra página, pode jogar para um outro arquivo, né? Então, posso, como o hiperlink, associar uma URL para uma página web? Sim! V. Começa com V. É possível inserir o hiperlink para uma nova planilha do livro? Lembra? Eu posso para uma outra página ou para um outro arquivo. Esse outro arquivo não necessariamente do Writer e não necessariamente do LibreOffice, pode ser de qualquer. Posso abrir um vídeo que eu gravei, salvei, tá? Eu posso abrir uma foto, posso, tá? Pode ser uma planilha do Calc? Pode. Mais um V para nós, mais um V. Próxima. É possível inserir um hiperlink para um arquivo de um FTP. FTP, File Transfer Protocol. Então, um endereçamento que vai fazer a baixa
Sabe aquela história? Para baixar o LibreOffice, clique aqui. Tem um hiperlink. Você clica, ele já inicia o processo de baixa. É um bom exemplo, ok? V para cá, V para cá. Um triplo V. Vamos para a quarta. É possível inserir o hiperlink para o endereço de e-mail. Também para o endereço de e-mail. Endereço de e-mail. Então essa aqui cercou de tudo que é lado a ideia de você criar um hiperlink, uma espécie de um desvio, jogando você para determinado lugar. Que pode ser uma parte do documento, pode ser para um outro arquivo qualquer, pode ser para uma página web, pode ser para um arquivo de FTP, ou até mesmo para um endereço de e-mail. Tudo legal. www. A pessoa odeia isso, né? Tudo certo, né? Você acha que sempre tem uma pegadinha. Algum desse é F. Não, tudo V. Tudo V. Resposta, letra E. E. Vamos dar uma olhada aqui? Isto. Pode tudo. Tudo V. Vamos para a próxima. Sobre o serviço de e-mail, Gmail, qual a finalidade do ícone destacado com um quadro na figura 3? Tá? Uma flechinha. Cara, essas flechinhas enganam muito a gente, velho. É para lá, é para cá, né? Olha só. E-mail. E-mail nós temos uma flechinha, tá? Dando a ideia de voltar, dando a ideia de voltar. Opa! Sumiu o teu monitor, professor. Sumiu o áudio? Não, monitor. Ah, tá, perdão. Nada. Aí. Beleza. Agora sim? Sim. Temos uma flechinha assim e temos uma flechinha assim. Essa dá uma ideia de retorno. Retorno é o responder. E essa dá uma ideia de seguir à frente. É o encaminhar. Dentro da ideia do responder, nós temos uma flechinha dupla, tá? Que é o responder a todos. Então, conhecer alguma dessas imagens para não confundir. Afinal, ele está fazendo o quê? Ele está respondendo. Respondendo ao remetente. Se fosse o responder a todos, seria uma flechinha dupla. E uma flechinha para frente seria o encaminhar. O responder a todos nem tem ali, né, como alternativa, né? Mas o encaminhar teria e a letra D. Mas não é o caso. Nossa resposta aqui é B de bola. B de bola. Ok? Vamos dar uma olhada. Questão 15? Oh, 15 não, né? Estamos na 25, né? Quer dizer 25, né, Salete? É, B de bola, beleza. Vamos para a nossa última leva. Mais 5. Tem que ser mais 5 pontinhos na mão, hein? Mais 5 pontos na mão. Vamos ver a nossa 26. Um técnico de manutenção no microcomputador de uma empresa precisa substituir o disco rígido HD com um padrão SATA. Olha só, é como uma questão ajuda a outra. Lembra que a gente viu essa história do SATA? Né? Entre as configurações atuais, né? O que uma máquina tem? Beleza, serial ATA. E com capacidade de 1 tera, que apresenta defeito. Acontece. O computador faz uso intenso desse disco. Permanece em operação continuamente 24 horas todos os dias. Esse técnico cogita substituir o HD por uma unidade de estado sólido, SSD, Solid State Drive. Com a mesma capacidade de armazenamento. Pô, um SSD de 1 tera é caro, hein? Prepara o bolso. Sobre essa substituição, é correto afirmar que apresenta um consumo superior ao do HD. Não, não. Eu falo que o SSD é tudo de bom. É mais econômico, é mais rápido, né? Então, só é mais caro, ok? Mas então, apresenta um consumo apresenta um consumo superior, podendo exigir a substituição da fonte de alimentação por uma de maior capacidade. Ele consome menos energia.
não aquece, não precisa ter o cooler, o ventiladorzinho. Não, arrisca. B, apresentará como desvantagem. Cara, desvantagens são, não é que não tenha, são poucas. Em relação ao HD, uma vida útil inferior, pois o número de gravações em cada célula é limitado. Pois é, ninguém discute isso, ninguém fala muito isso, porque a quantidade é uma quantidade elevada. Para um computador pessoal, é um pendrive. Pendrive, ele tem uma quantidade de vezes que eu posso acessar, ler, gravar e regravar. Tem, mas é uma quantidade elevada. O detalhe é que esta máquina, você lê ênfase ali, ela permanecerá em operação continuamente, 24 horas todo dia. Ok? Então ela vai ficar todo 24 horas do dia sendo acessado, lido, gravado, regravado, excluído. Então, como ele tem uma quantidade menor de leituras e gravações, ele vai ter uma vida útil mais curta. Ok? Cara, é uma das poucas desvantagens. E eu diria, pelo preço que ele vai pagar, já não sei se compensa tanto, porque 1 tera é caro. É caro. Ok? Mas vamos ver as demais. C. Apresenta atualmente um custo para a capacidade requerida equivalente ao dos HDs. Não, é um custo maior. O SSD é um custo maior, é mais caro. Exigirá cuidados especiais na instalação, como a blindagem da unidade de SSD, que é mais sensível a interferências magnéticas do que o HD. Não, porque é uma memória flash. O HD é magnético. Então, não. Não pode ser utilizado, pois o SSD possui apenas conexão padrão IDE. Não, pô. Não. Então você vê que, por eliminação, você vai cercando e chega na resposta, letra B, que é uma das poucas desvantagens que o SSD tem em relação. Tá? Realmente a quantidade limitada, né, de gravações que ele pode ter. Letra B. E aí, pessoal? Essa foi boa, né? Essa foi boa. Joga na telinha. Professor, então pode-se dizer que de desvantagem, assim, meio por alto, é o custo e essa questão que é limitada, só que é um limitado que a gente sabe que tem muitas, né? Muitas gravações. Mas a princípio seria essas duas? Custo Sim, isso mesmo. Né? A gente fala que a desvantagem, inicialmente, é falado o custo. O custo é a desvantagem principal. A quantidade de vezes que você vai poder gravar e regravar depende muito do uso. Né? Então, num computador pessoal que você usa, não tem uma frequência tão grande, eu diria, não, tranquilo. Isso aí, né? É aquela história, ele vai durar, em vez de 5 anos, vai demorar 4 anos. Ah, meu Deus do céu, né? Grande diferença, tá? Mas quando a pessoa usa com essa frequência, e essa foi a característica da questão, realmente, né? Ah, sim. Essa durabilidade dele, essa utilidade dele vai ser bem menor. É que ele fala que é numa empresa, né? Isso que é interessante Sim, da gente sim. ver. É que nem, vamos lá, celular. Né? Quando você carrega a bateria do celular, ela tem uma quantidade de vezes que você pode fazer essa carga. A gente não dá muita bola para isso, para esse limite, pelo seguinte, você, com uma certa frequência, troca de aparelho. Então, às vezes, né, a bateria nem foi ainda, nem viciou, nem, né, e aí você já está trocando de aparelho. Então, nem dá tanta bola. Mas daqui a pouco, um celular que, você investiu um valor bem mais alto, esse que eu não vou trocar tão cedo. Você vai tomar cuidado, esperar descarregar totalmente, para depois fazer a carga, para não encurtar a vida da bateria. Ok? Seria uma comparação semelhante. Sim. Vamos lá. Vamos para 27. 27. Nos sistemas Linux, chama-se árvore de diretórios, né? Essa raiz e segue essa ramificação de diretórios, a organização dos arquivos de diretórios fazendo uma alusão às suas ramificações, semelhante aos galhos de uma árvore. Dá-se de raiz o diretório principal. Lembrando, a raiz do Linux é esta barra. Né? Você vai pensar em
Linux. Ok? Raiz. Ao diretório principal que contém todos os outros subdiretórios. Todo mundo começa a partir daqui. Todo mundo começa a partir daqui. Legal? O diretório home, então, raiz, home. O home é definido corretamente como contido em outro sistema de diretórios. Não. Onde a conta do usuário está registrada. Sim. Aqui no home vai ter o Emelveg, aqui vai ter Roberta, aqui vai ter Salete, vai ter todos os usuários. A gente fala que o home é como se fosse um condomínio, onde todo mundo tem uma casinha ali, um apartamentozinho ali. O único que tem uma casa própria é o superusuário. E aí ele vai estar no root, que não está ligado ao home. Está no mesmo nível. Ok? Então, gostei da letra B, onde determinado arquivo ou diretório está contido. Não, onde o usuário se encontra naquele determinado momento. Não. Então, na verdade, é B de bola. É a casa dos usuários. Combinado? Vamos jogar na telinha? Boa. Vamos para a próxima. Vamos para uma de calc. Essa do calc fala de... numa outra questão, a gente fala de uma função menor. Agora essa fala da função máximo. Veja, máximo é assim. Máximo é o maior de todos. Tudo que está dentro do parênteses, os argumentos, é comparado. O objetivo é trazer o valor máximo. Só que aquele capricha, né? Capricha e coloca um C, que é a nossa função condicional, C, o máximo de A1 até A5. A1 até A5, aquela faixa, a primeira faixa, é o 7. Se esse 7 é maior que o máximo de A1 até B5, agora ele pegou a primeira e segunda coluna, e a primeira e segunda coluna é 7. Então ele está perguntando, o máximo dessa aqui é maior que o máximo dessa daqui? Caso verdadeiro, faça a soma de A1 até B5. E caso falso, estou chegando no final do quadro? Ainda não, né? Final é soma de A1 até B3. Soma A1 até B3, caso falso. Aí. Então a pergunta é, 7 maior que 7? Verdadeiro cai aqui, falso cai aqui. 7 é maior que 7? Falso. Falso. Vamos fazer a soma de A1 até B3. Até, né? Deixa eu ver bem ali. É um até. Isto. A1 até B3. A1. 3, 4, 5. 3, 4, 5. 6, 10, 24. 24. Resposta letra E. Resposta letra E. Ok? Ele pegou o máximo de um intervalo, comparou com o máximo do outro intervalo, que é o maior de todos. E aí, é maior? Não! Cai no terceiro argumento. O terceiro argumento era a soma de A1 até B3. Resposta letra E. Vamos dar uma olhada no chat? Se cair essa, tá bom demais. Bom, legal, acertaram, né? Que bom, que bom. Mas tem algumas armadilhas que dá para fazer na função máximo e maior. Tá? Lembrando que tudo que está aqui dentro, está sendo comparado. O objetivo é trazer o quê? O maior de todos. Existe a função maior que tem um segundo argumento que é a posição. Aí eu poderia pedir que é o segundo maior, terceiro maior, quarto maior. Ok? Aqui foi realmente facinho.
Vamos para mais uma de Writer, de tecla de atalho. Considerando o aplicativo escritório LibreOffice Writer versão 6, instalação padrão em português, assinale a alternativa que apresenta a tecla de atalho utilizada para formatar um texto selecionado com sublinhado duplo. Cara, sublinhado, Ctrl S. Ctrl S é sublinhado. Não é isso? Não, isso é no Word. Tá doido? É Ctrl U. Underline. Mas eu quero sublinhado duplo. Será que se eu der 2 vezes Ctrl U funciona? Não. O primeiro Ctrl U coloca, o segundo Ctrl U tira. Ele é um tipo de formatação habilita ou desabilita. Tá? Será que é Ctrl Shift U, aquela história da variação? Não. Ctrl B é negrito. Ctrl Alt B? Não. Alt Shift seta para baixo? Meu Deus do céu, né? Não. Agora, realmente, né? Alguém pode ter arriscado Ctrl D de duplo, mas né, foi um chute na lua, né? Poxa vida, Ctrl D, bem que se for pensar outra situação de D, direita, aí eu tenho que pensar em inglês, né? É right, Ctrl R, Ctrl L, left, é esquerda. Então, Ctrl D de double, né? Sublinhado, duplo, double, né? Letra A. Eu falo, quando a gente faz essas associações e na hora dá certo, a gente fica feliz. Ah, pô, é fácil, é só pensar isso. Agora, quando você faz uma associação e não tem nada a ver, você fica puto da cara. Mas essa aqui, né? Só lembrando que Ctrl U é o sublinhado e o Ctrl D é o sublinhado duplo. Beleza? Vamos lá. Boa. Letra A. Acertamos. Essa última, questão número 30, entenda, eu posso muitas vezes fazer uso dos botões e eu posso fazer na barra de endereço, eu posso digitar instruções, comandos. Aqui, veja, ele colocou lá Chrome, //History. No Google Chrome, o que ocorre ao digitar Chrome History e pressionar Enter na área destinada a endereços do site? Então, eu não estou indo pelos botões, eu não estou indo, né, pelos ícones, eu estou indo na barrinha de endereço e digitando aquele endereço. Será que ele vai fazer uma pesquisa sobre a história de alguma coisa? Será que ele vai acessar um site tal? Não. Aquilo ali é um comando de configuração. Olha lá. Uma página web com endereço mostrado? Não. Uma pesquisa realizada no Bing? Por que no Bing? Nada a ver. Né? Uma pesquisa realizada no Google sobre esses termos? Não. Uma pesquisa com a expressão history é realizada em todos os buscadores? Não. Um histórico de acesso à página. Ele vai exibir o teu histórico. As últimas páginas acessadas. Ok? Então, claro, é bem mais fácil dar Ctrl H do que digitar Chrome, // History. Ctrl H é bem mais tranquilo. Resposta, letra E. E com isso, fechamos 30 questões foram vistas com vocês. Acredito que algumas você já sabia, tirava de letra, mas sempre tem uma ou outra que você, opa, essa aqui eu aprendi, essa aqui ganhou meu dia. Né? E a ideia é bem essa. A cada segunda, hoje infelizmente na terça, tivemos aquele probleminha, a cada segunda apresentar mais 30 questões para que a gente possa contribuir, você melhorar ainda mais a tua preparação. Ok? Por hoje é só, vamos dar uma olhadinha no chat, né? Mas já me despeço dos colegas com um abraço e até a próxima. Lembrando, hoje, como é terça, daqui a pouco, tem aula de funções, hein? Tem aula de funções. Você que não se inscreveu, manda mensagem 41 98854 3722 e saiba como participar das aulas de funções. Ok? Vamos dar uma olhada no chat? Até mais, Roberta. Até mais. Até mais, Salete. Um abraço. Então, por hoje, finalizamos aqui, fechamos o nosso encontro.